E aí, vamos estudar a lição? Falando sobre intimidade essa semana, assunto um pouco polêmico para alguns, constrangedor para outros, mas não tô nem aí. O que precisa ser falado tem que ser falado em nome de Jesus. E se liga no que eu vou te dizer agora. Ah, pastor, eu estou com vontade de fazer sexo e porque eu tenho vontade, eu preciso fazer. Quem foi que falou que você tem que cumprir todas as suas vontades? Se você está com vontade de se suicidar, você tem que cumprir só porque você está com vontade? Você está com vontade de matar alguém, aí você vai matar alguém só porque você está com vontade? Por acaso é a nossa vontade que deve determinar os nossos comportamentos? Não! É a vontade de Deus que deve determinar o nosso comportamento. Se ligou aí? Outra coisa, ah, pastor, eu preciso fazer porque dá prazer. Por acaso é o prazer que determina o nosso comportamento? Ah, fumar maconha dá prazer, então você vai fumar maconha. Ah, cheirar cocaína dá prazer, então você vai cheirar cocaína. Fazer sexo dá prazer, então você vai fazer sexo com todo mundo tá aí e de modo indiscriminado. Ah, prazer, o importante é o prazer. Não, o importante não é o prazer. O prazer maior está em fazer a vontade de Deus. Ah, eu tô com vontade. E fazer a vontade de Deus é o que vai te proporcionar a paz que você procure, não a frustração depois de você ter feito a sua própria vontade em busca desse prazer. Os seres hedonistas, que é aquele que vive em função do prazer, eles são escravos de si mesmos. Sabe por quê? Porque hoje você vai beijar porque dá prazer. Aí amanhã tem que ser um beijo mais intenso, porque o prazer de ontem já não valeu, ele tem que ser intensificado. Aí você começa a entrar num processo de satisfação do prazer que não tem fim, porque um dia você faz sexo, aí deu prazer, então você quer aumentar esse prazer porque fazer sexo da mesma forma não dá. Aí você tem que fazer um sexo diferente, aí de repente tem que ser com mais de uma pessoa, porque o prazer com uma pessoa agora está muito fraquinho, aí tem que ser com duas, com três, ou de repente você pode partir para saciar o seu prazer com uma pessoa do mesmo sexo, porque você quer ter um prazer diferente, aí você pratica um sexo que não é orientado por Deus, porque tudo em nome do prazer, como se o prazer fosse a nossa regra de vida. Percebe que caminho perigoso? Ei, o verdadeiro prazer está em cumprir a vontade do Senhor. Por isso ele dá orientações quanto à prática sexual também. Por isso ele instituiu a questão chamada casamento, contexto de segurança, de conflito. E dentro do casamento, note, um homem com uma mulher. Aí o homem reúne determinados atributos de Deus que não são tão presentes na mulher. A mulher, por sua vez, reúne atributos de Deus que não são tão presentes no homem. O homem é aquele ser mais da razão, a mulher, aquele ser mais do sentimento. Deus é razão e Deus é sentimento. Atributos em um, atributos em outro. E o que é o casamento? É a imagem de Deus figurada no homem que se une com a imagem de Deus figurado na mulher dentro do contexto do casamento. Aí o casamento é a perfeita imagem de Deus, porque os atributos de Deus presentes no homem de modo intenso e outros atributos presentes na mulher de modo intenso agora se reúnem, porque os dois se tornam uma só carne. E aí o casamento é lindo, porque é a plena imagem de Deus sendo estabelecida. Você acha que o diabo está feliz com isso? Aí, o que acontece? Se vem um homem com um homem num processo de união, não está formada a perfeita imagem de Deus. Se vem uma mulher com uma mulher, não está formada a perfeita imagem de Deus. Mesmo porque nessa fusão de um homem com uma mulher tornando-se uma só carne, e uma só carne também significa o ato sexual, e um homem quando faz sexo, faz amor com a sua mulher, tem uma oportunidade de ser algo que ser vivo nenhum pode ser. Co-criador. Deus é o Criador e deu ao ser humano, sua imagem e sua semelhança, a possibilidade de participar do ato da criação gerando filhos. Ou seja, somos co-criadores junto com Deus, coisa que ser vivo nenhum mais pode ser, porque somente nós somos a imagem e semelhança de Deus e Ele nos deu a responsabilidade de sermos com Ele também co-criadores. E o ato homossexual não pode proporcionar isso. O ato homossexual não é a plena imagem e semelhança de Deus formada na junção de dois corpos. Diante disso, nós não concordamos com o homossexualismo, porque Deus disse, deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne, Adão e Eva. Foi assim que ele instituiu, com todos esses propósitos e muitos outros nos quais nós não estamos explicitando aqui. Mas diante desse cenário, nós respeitamos a opinião sexual de todos, a opção sexual de todos, mas que é fato de que Deus tem uma orientação, isso é. Ou seja, a todo indivíduo que pratica a homossexualidade em nome do seu prazer ou da sua vontade, nós respeitamos a sua decisão, amamos você e não vamos te tratar mal com isso, pelo menos não devemos.
devemos não estabelecer um tratamento ruim por conta das nossas ideias preconcebidas. Devemos saber amar a todas as pessoas e respeitar a opinião que fazem, mas que é fato que Deus tem a sua orientação, isso é, e que possamos estar vivendo não em função da nossa vontade ou em função do nosso prazer, mas descobrir que a vontade de Deus e o prazer orientado por Ele são muito mais intensos do que esses que a gente procura para nossa satisfação, e quando nós nos satisfazemos ao nosso próprio modo, o que gera depois é só uma frustração e um conflito interno muito grande. Mas a paz na vontade de Deus, ela é plena, ela é perene. Fica esperto com isso. Nós respeitamos as opções e as decisões de cada um e continuamos amando a despeito das escolhas, mas que Deus tem um parâmetro, isso tem, e que sejamos direcionados por Ele em nome de Jesus. Pai querido, dá-nos sabedoria para lidar com as pessoas, dá-nos sabedoria para amar as pessoas e ajuda-nos a viver segundo os Teus padrões em nome de Jesus. Amém.